realiza em 31/8/2020, às 8 horas e 45 minutos. Solicita a senhora secretária que faça a leitura da ata da 24ª sessão ordinária realizada em 24/8/2020. Bom dia a todos. Ata da 24ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 9ª legislatura da Câmara Municipal de Pimenta Bueno, Rondônia. Aos 24 dias do mês de agosto do ano de 2020, às 8 horas e 40 minutos, no prédio da Câmara Municipal de Pimenta Bueno, Rondônia, localizada na Avenida Castelo Branco, 930, sob a presidência do vereador Sérgio Aparecido Tobias, do Democrata. Estiveram presentes os senhores vereadores do Partido Socialista Brasileiro, Alexandre Aparecido Oliveira, Jordana Fonseca Ferreira, e do Partido Trabalhista, Sidney Marcos Mendes e Paulo Rogério Ferreira dos Santos. Do Partido Progressista, Sócrates Silva Mendes e Claudina Jasque Filberg. Do Movimento Democrático Brasileiro, Paula Dail Brito Pereira. E do Partido Democrático Trabalhista, Marcos Vinícius Carvalho. Invocando a proteção de Deus e observando o coro regimental, o presidente abriu os trabalhos secretariado pela vereadora Jordana Ferreira, lida a ata da 23ª sessão ordinária, realizada em 17/8, colocada em única discussão e votação e aprovada por unanimidade dos presentes. Lido o ofício 855 do prefeito municipal, lido o projeto de lei complementar 01/2020 e mensagem de lei do Poder Executivo. Lido os ofícios 851, 852, 861 e 862 do prefeito municipal. Lido os projetos de lei número 3057, 3058, 3059, 3060 e suas respectivas mensagens de lei do Poder Executivo. O presidente encaminhou os projetos de lei à Procuradoria Legislativa e às comissões permanentes para a emissão de pareceres. Lidas as indicações 251 do vereador Paulo Danone, 252 da vereadora Jordana Ferreira, 253 da vereadora Dina da Madeiron, 254 e 255 do vereador Sidney da Planalto, conforme determina o regimento interno dessa Casa de Leis. As referidas matérias estão encaminhadas para quem de direito, sem que houvesse mais matéria a ser lida e votada em primeiro expediente, e nenhum vereador inscrito em tema livre. Foi dado prosseguimento à sessão, uma vez em que foi requerido o intervalo regimental, feita a chamada regimental e foi constatada a ausência do vereador Sandro Rogério Ferreira dos Santos e demais vereadores presentes. Lida a ordem do dia, lido o parecer 092 da Comissão Permanente de Justiça e Redação, sem que fosse discutido, lido o projeto de lei número 3055 da vereadora Jordana Ferreira, colocado em única discussão e discutido pela autora e pelos vereadores Alexandre Oliveira, Sérgio Tobias, colocado em única votação e aprovado por unanimidade dos presentes, em votação nominal no quórum qualificado de 2/3, onde o presidente também vota. Lida a emenda modificativa 09 e supressiva 10 dos vereadores Paulo Danone, Dina da Madeirão, bem como a modificativa dos 11 dos vereadores Paula Dail, Paulo Danone, Marquinhos do Cristal, Dina da Madeirão, que foi discutida por um dos autores, vereador Paulo Dail. Todas as emendas são referentes ao projeto de lei número 2.987 do Poder Executivo, colocado em segunda discussão e votação e aprovado por unanimidade dos presentes, em votação nominal e quórum de maioria simples, sem que tivesse mais matéria para serem apreciadas e nem votadas e nem vereador inscrito para fazer uso da tribuna em explicação pessoal e liderança partidária e nem mais nada a tratar. O presidente declarou encerrada a sessão às 9 horas e 27 minutos e convidou a todos para a próxima sessão ordinária a ser realizada em 31/8 ou extraordinariamente, se necessária. E eu, Jordana Ferreira, lavei a presente ata, que depois de lida e aprovada vai assinada por mim e pelos demais membros da mesa. Pimenta Bueno, em 24/8/2020. Sem mais. Coloca a ata em única discussão. Coloca a ata em única votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Solicita a senhora secretária que faça a leitura do ofício número 886 do prefeito municipal. Assunto: encaminha a substituição das folhas 01 do projeto de lei número 2354/2020. Solicita a senhora secretária que faça a leitura da substituição do projeto de lei número 2354 do Poder Executivo Municipal, protocolado nesta Casa de Lei sob o número 3058. Altera a Lei Municipal número 2250 de 21 de dezembro de 2016. Nobres senhores, esse projeto é substituindo o que havia sido encaminhado a essa Casa de Leis semana passada,
referente ao Código de Obras e Posturas, né, que é a questão onde que delibera o percentual de edificação, né, alterando para 100%, colocando algumas exigências. E esse projeto ele veio com erros para essa casa, no qual impossibilitou e viabilizou nós colocarmos na ordem do dia, né, tendo em vista que o mesmo já tinha sido feito a leitura, até mesmo houve uma discussão aqui pelo plenário. Era do meu interesse, né, pedir a inclusão dele na ordem do dia para a gente consultar as comissões e pegar os pareceres. Porém, por se tratar de um projeto de suma relevância, vamos destinar as comissões e a nossa Procuradoria Jurídica, que foi a mesma que encontrou, né, esses erros no projeto, né. Quero aqui parabenizar a nossa Secretaria Jurídica. E logo após receber os pareceres, nós iremos pautar, né, esse projeto, que é de suma importância para o nosso município. Solicito à senhora secretária que faça a leitura do ofício número 885 do prefeito municipal. Com os nossos cordiais cumprimentos, encaminhamos a Vossa Excelência o 2.357/2020 com sua respectiva mensagem de lei número 2.317/2020, que dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar por anulação de dotação e da outras providências. Solicito à senhora secretária que faça a leitura do projeto de lei número 3.061 do Poder Executivo Municipal. Assunto: dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar pela anulação de dotação no valor de R$ 112.785,70 destinado a suplementar a dotação orçamentária da SEMAGRE e da outras providências. Gostaria que os projetos fossem todos encaminhados à Procuradoria Legislativa e às comissões para análise e parecer. Informo que os movimentos contábeis da Câmara Municipal, referente ao mês de julho, se encontrará na Secretaria Financeira desta Casa de Leis, à disposição de todos para qualquer averiguação. Solicito à senhora secretária que faça a leitura do requerimento número 058, de autoria do vereador Paulo Adail. Requerimento. Já. Requer a mesa ouvindo o plenário na forma regimental que seja presente e encaminhado ao prefeito municipal, observando o artigo 61, parágrafo 1º e 2º da Lei Orgânica do Município, para que envie a essa Casa de Leis cópia de relatório do processo de tomada de contas especial realizado em 2019, relativo ao FITA, Fundo para Infraestrutura de Transporte e Habilitação, realizado pela administração municipal, bem como informe ainda quais os órgãos de fiscalização e controle tiveram acesso a tais processos. Coloco o requerimento em única discussão. Coloco em única votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade dos presentes. Solicito à senhora secretária que faça a leitura do requerimento número 059, de autoria do vereador Paulo Danoni. Requer a mesa ouvindo o plenário na forma regimental que seja presente e encaminhado ao prefeito municipal com cópia para a secretaria competente para que forneça a essa Casa de Leis cópia do contrato de locação do imóvel utilizado na instalação da Unidade Básica de Saúde Ismaelino Matos, localizado no bairro Bela Vista. Coloco o requerimento em única discussão. Coloco o requerimento em única votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade dos presentes. Solicito à senhora secretária que faça a leitura das indicações número 256 a 258, de autoria dos vereadores dessa Casa de Leis. Indicação número 256, vereadora Dina da Madeirão, indica ao prefeito municipal que dê atenção ao paisagismo e jardinagem da parte externa do cemitério municipal da Paz, procedendo com a plantação de plantas ornamentais típicas da nossa região, como flores da Amazônia. Indicação 257, vereador Paulo Danoni. Indica ao prefeito municipal que realize juntamente com o corpo técnico do Poder Executivo projeto que vise a revitalização do ponto turístico mais importante do nosso município, a exemplo do famoso Encontro dos Rios, Barões do Melgaço, Pentapoiano. Indicação 258, vereador Sócrates Silva. Indica ao prefeito municipal que providencie a instalação das lixeiras no pontos
de embarque e desembarque localizado ao longo dos rios Pimenta Bueno e Barão do Melgaço. Medida essa que com certeza contribuirá com a preservação da fauna e flora local. Sem mais. Conforme determina o regimento interno dessa Casa de Leis, encaminho a quem de direito as referidas matérias. Se que tenha mais matérias para serem lidas e votadas no primeiro expediente, franqueia a tribuna aos vereadores inscritos em tema livre pelo espaço de tempo de 15 minutos com direitos à parte. Se que tenha mais inscritos e nenhum vereador solicitado o intervalo regimental, prossigo a sessão. Solicito à senhora secretária que faça a chamada regimental. Ausência do vereador Sandro Tuque e os demais vereadores presentes. Solicito à senhora secretária que faça a leitura da ordem do dia. Ordem do dia. Única discussão e votação. Projeto de lei número 3059/2020 de autoria do Poder Executivo. Projeto de lei número 3060/2020 de autoria do Poder Executivo. Segunda discussão e votação. Redação final ao projeto de lei número 2987 de autoria do Poder Executivo. Primeira discussão e votação. Projeto de lei número 3057 de autoria do Poder Executivo. Projeto de lei complementar número 01 de 2020 de autoria do Poder Executivo. Nesse momento aqui eu gostaria, de retirar da pauta da ordem do dia o projeto 3057, referente à indenização por exposição obrigatória ao novo coronavírus, Covid-19, aos servidores responsáveis pela sala de estabilização. Esse projeto nós havíamos pautado o mesmo, porém cabe ainda às comissões analisar e exalar pareceres, e não está apto nesse momento para ser apreciado. Presidente, e eu entendo até que o benefício vem para um pessoal muito restrito, muito pouco pessoal, porque todos trabalham com o Covid e apenas uma pequena parte está sendo beneficiada. Solicito à senhora secretária que faça a leitura do parecer número 093 da Comissão Permanente de Justiça e Redação. A Comissão Permanente de Justiça e Redação manifestaram parecer favorável. Coloco em discussão. Solicito à senhora secretária que faça a leitura do parecer número 073 da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. A Comissão Permanente de Finanças e Orçamento manifestaram parecer favorável. Coloco o parecer em discussão. Solicito à senhora secretária que faça a leitura do projeto de lei número 3059 do Poder Executivo Municipal. Assunto: dispõe sobre abertura de crédito adicional especial para anulação de dotação no valor de R$ 180 mil destinado à CEMUSP. Coloco Para a CEMUSP, 180 mil. em única discussão. Coloco em única votação. Consulto o voto do vereador Paulo Adail. Senhor presidente, como eu desconheço, sou contra o projeto. Consulto o voto da vereadora Dina. Consulto o voto da vereadora Dina. Sou contrário, presidente. Consulto o voto do vereador Paulo Danoni. Sou contrário, presidente. Nobres senhores, se não me falha a memória, esse projeto se trata dos resíduos sólidos para recolher lixo. Eu acho que é de suma importância esse parlamento analisar esse projeto com carinho, porque nós vamos inviabilizar, os trabalhos de coleta de lixo aqui no nosso município. Consulto o voto do vereador Sócrates Silva. Favorável, senhor presidente. Consulto o voto do vereador Marquinhos do Cristal. Senhor presidente, fica um pouco meio constrangedor para a gente, de ambos os lados. Numa situação seguinte, vou explicar para poder ter embasamento. Primeiro, nós votamos um projeto
para subsidiar a Secretaria de Agricultura nas suas ações, que é para poder atender o homem do campo. A Secretaria fica inativa durante um ano. Um ano, sem ter o atendimento ao produtor rural. Quando chega agora, tem-se um planejamento de um ano para o ano subsequente. Teve tempo suficiente para poder atender essa demanda. E quando chega neste momento, está retirando justamente aquilo que estava previsto para atender o homem do campo, para repor outra ação que não houve um planejamento adequado. Aí que é o problema. Aí nós emperramos de um lado, temos uma problemática. Não estou dizendo que eu sou contrário ao projeto, mas eu estou explicando aqui que se faz um planejamento para poder atender o homem do campo. E o homem do campo acaba não sendo assistido. Faz-se um planejamento para os subsídios, para tirar, fazer a coleta do lixo e tirar daqui para poder fazer o transbordo para levar para o aterro sanitário. Não se faz uma programação, isso é falta de planejamento. Na sequência disso, quem está pagando o pato e quem está perdendo com isso é justamente, vereador Sosa, o produtor rural, que não está sendo assistido. Então precisa-se ter um planejamento da administração para fazer as coisas com coerência. Trabalhar o planejamento, para isso existe um planejamento específico e adequado para poder, não, nesse momento, não fazer tantas suplementações. Aí eu paro, vereadores que me antecederam aqui com o voto, a preocupação depois de colocar a culpa nessa Casa de Leis, dizendo que o lixo não vai ser recolhido por causa da Câmara de Vereadores, sendo que essa culpa não é nossa. Essa culpa não é nossa. A falta de planejamento não é do Legislativo. Então precisa-se ter essas ações justamente para poder subsidiar e não retirar aquilo que é de direito do produtor rural. Todo momento, senhor presidente, está vindo suplementações de dotações, retirando de uma secretaria para cobrir despesa de outra, por falta de planejamento. Então eu só queria deixar claro aqui que não é o Legislativo que está emperrando as coisas, não. É a falta de planejamento. É a falta de planejamento. Quem está na pasta, às vezes não é nem da administração, do chefe do executivo. Mas quem está na pasta precisa se ficar atento com as suas despesas, com as ações que serão desenvolvidas. Aí, justamente, o que acontece? Reprova-se o projeto, a primeira coisa que vai para as redes sociais é que o Legislativo emperrou e não vai ter coleta de lixo, que não vai tirar, não vai fazer o transbordo dos resíduos sólidos, porque a Câmara de Vereador foi contrária. Eu só gostaria de dizer aqui que não é o Legislativo que é responsável por isso, não. É a falta de planejamento da Secretaria. Se a Secretaria tem bom planejamento, não precisa ficar fazendo essas dotações, essas suplementações. Então vamos planejar da forma coerente, para não que fique colocando a responsabilidade nas costas do Legislativo. Certo. Senhor presidente, eu não sei nem como que eu voto nesse negócio aqui, porque fica uma situação então tão beleza. desagradável. Então, beleza. Por um lado, nós estamos deixando o homem do campo à mercê. Por outro lado, vai dizer que está deixando a coleta de lixo sem assistência. Eu não tenho esse projeto. Fica complicado a situação. Pela primeira vez, senhor presidente, pela primeira vez em
fazendo 8 anos de mandato aqui, a gente fica numa saia justa. Realmente, por um lado, tem o homem do campo que precisa, necessita da assistência por parte do poder público, e para o outro lado, vereadora Dina, a gente vê essa situação crítica que acontece aqui, por falta de planejamento. Eu vou me abster. Consulto o voto do vereador Sidney. Favorável, senhor presidente. Consulto o voto da vereadora Jordana. Favorável. Consulto o voto do vereador Alexandre. Senhor presidente, só para justificar meu voto, né, eu dei uma ligada para a secretária de Agricultura, Márcia, para ver o que estava sendo anulado certinho, porque só fala obras, né? Daí esses 180 mil são de recursos próprios que seriam usados na reforma do prédio, né, ali onde se encontra a antiga Secretaria de Obras, na esquina da Prefeitura, mas por questões de necessidade vão ser remanejados para complementar o orçamento do lixo, né? Todos aqui sabemos que todo ano é uma complicação esse contrato do lixo, e toda vez tem que fazer essas buscas de orçamento para pagar, né? Igual o vereador Marquinhos colocou. Se fosse uma questão de acertar diretamente o produtor, que eu acho que é pouco assistido no nosso município, né? Deveria ter uma política mais, né, de sustentável, mais afinco, né, nossos agricultores, mas infelizmente por questões de recursos mesmo, de pessoal, né, o município deixa muito a desejar, não é só de hoje, já vem ao longo do tempo, né, foi dado um reequilíbrio na questão ambiental, né, hoje estamos oferecendo vários serviços, mas confio que vai melhorar, mas como esses 180 mil era para reformas do prédio da Secretaria de Agricultura, eu acho que não vai afetar tanto, como se fosse de ações ou de repasses às associações ou uma ação mais direta, né? Então, eu voto favorável ao projeto, senhor presidente. Por 4 votos favoráveis, 3 contrários e 1 abstenção, o projeto foi aprovado. 3 contrários. Deu 3 contrários, voto da vereadora Dina, vereador Paulo Adail contrário, vereador Paulo Danone contrário, abstenção do vereador Marquinhos, e favoráveis vereador Alexandre, vereadora Jordana, vereador Sidney, vereador Sóstenes Silva. Se tivesse empatado, competia a mim desempatar, porém o projeto foi aprovado por 4 votos favoráveis, 3 contrários e 1 abstenção. Contra. Vou deixar registrado novamente, 4 votos favoráveis, 3 contrários e 1 abstenção. O projeto foi aprovado. Desculpa, senhor presidente. Solicito à senhora secretária que faça a leitura do parecer número 094 da Comissão Permanente de Justiça e Redação. A Comissão Permanente de Justiça e Redação manifestar o parecer favorável. Coloca em discussão. Solicito à senhora secretária que faça a leitura do parecer número 074 da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. A Comissão Permanente de Finanças e Orçamento manifestar o parecer favorável. Coloco o parecer em discussão. Solicito à senhora secretária que faça a leitura do projeto de lei número 3060/2020 do Poder Executivo Municipal. Assunto: dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar por superávit financeiro no valor de R$ 82.383,56 destinado a suplementar a CEMUSP e da outras providências. Coloque em única discussão. Coloque em única votação. Consulta o voto do vereador Marquinhos do Cristal. A favor. Consulta o voto do vereador Sóstenes Silva. Favorável, senhor presidente. Consulta o voto do vereador Paulo Danone. Contrário. Consulta o voto da vereadora Dina da Madeiron. Meu voto é contrário. Consulta o voto do vereador Paulo Adail. Contra. Consulta o voto do vereador Sidney.
A favor. Consulta o voto da vereadora Jordana. Contrário. Consulta o voto do vereador Alexandre. Senhor presidente, esse é uma sobra de convênio do FITA para ser reempregado. Né, eu sou favorável ao projeto, senhor presidente. O projeto ficou empatado, 4 votos favoráveis, 4 contrários, eu voto favorável. Isso, desempatado. Solicita a senhora secretária que faça a leitura da redação final do projeto de lei número 2987/2020 do Poder Executivo. Institui o Código de Ética Disciplinar dos Servidores Públicos da Administração Municipal de Pimenta Bueno, dispõe sobre o processo administrativo disciplinar para apuração e punição de infrações e da outras providências. Coloque segunda discussão. Coloque segunda votação. Consulta o voto do vereador Paulo Danone. Isso aqui está votando só a redação, não é o projeto. Peraí, deixa eu te falar, isso aí não... Já é o projeto. Eu, Segunda votação, então. eu gostaria de pedir vista nesse projeto. Se os nobres senhores concordarem, eu estava imaginando que seria aqui as emendas que foi apresentada por vossas excelências. Fica a critério dos senhores. Consulta aí meu pedido de vista. Consulta o voto do vereador Sóstenes Silva. Favorável, senhor presidente. Consulta o voto do vereador Marquinhos. A favor. Consulta o voto do vereador Paulo Adail. Presidente, esse projeto já está até fazendo aniversário, entendeu? Junto com nós aqui. Infelizmente, atendeu o seu pedido. Favorável. Consulta o voto da vereadora Dina. Favorável, senhor presidente. Consulta o voto do vereador Paulo Danone. Favorável, presidente. Consulta o voto do vereador Sidney. Contrário, senhor presidente. Consulta o voto da vereadora Jordana. Senhor presidente, apesar de acreditar que esse projeto que tinha que ser visto nele já foi visto, já foi feita emenda e todo mundo aqui teve tempo suficiente para entender sobre esse projeto. E como o meu voto não vai modificar nada, então eu sou favorável. Consulta o voto do vereador Alexandre. Favorável, senhor presidente. É um projeto delicado, né? Nós estamos aqui discutindo e tratando referente à vida aí de mais de 1.200 e poucos servidores. Quero parabenizar essa casa, né? Foi apresentado várias emendas. É um projeto que teve a participação e discussão do sindicato. Os servidores, vocês poderiam ter a total absoluta certeza, né? Se nesse momento fosse aceito a presença deles aqui nesse plenário, muitos deles estariam aqui hoje. Então eu acho que a gente tem que discutir, amadurecer esse projeto de ética que trata referente aos servidores nossos do nosso município, para que de fato nós não cometemos nenhum tipo de covardia e coloque aí a vida de muitos servidores aí em xeque. Então, por 7 votos favoráveis, 8 votos favoráveis e 1 contra, o pedido de vista foi aceito. O vereador Sidney votou contra o pedido de vista. Solicita a senhora secretária que faça a leitura do parecer número 097 da Comissão Permanente de Justiça e Redação. A Comissão Permanente de Justiça e Redação manifestar parecer favorável. Coloco o parecer em discussão. Solicita a senhora secretária que faça a leitura do parecer número 076 da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. A Comissão Permanente de Finanças e Orçamento manifestar o parecer favorável. Eu acho. Coloco em discussão.
Solicito à senhora secretária que faça a leitura do projeto de lei complementar número 001/2020 do Poder Executivo Municipal. Assunto: revoga o artigo 416 da Lei Complementar Municipal número 011, de 18 de dezembro de 2017. Coloca em primeira discussão. Coloca em primeira votação. Consulta o voto do vereador Paulo Danone. Eu vou colocar o projeto em discussão. Retroagir. O projeto está em discussão, vereador Marquinhos. Oi. Tá dando problema esse microfone aqui. Na realidade, o que está acontecendo? Com a revogação desse... Se não tivesse a revogação desse projeto, desse artigo, ficaria assim: a guia de recolhimento do imposto somente será liberada ao contribuinte quando os demais débitos relativos ao imóvel estiver devidamente quitado. Então, para a pessoa pegar qualquer guia de recolhimento, se o imóvel tivesse algum débito com o município, não poderia recolher dar entrada em qualquer processo. Isso é inadmissível um negócio desse. Então, está fazendo jus agora. Está retirando, porque independente de qualquer situação, o projeto, o que você der entrada nas guias de recolhimento para dar segmento em qualquer ação do imóvel, vai valer a partir desse Só momento. vou citar um exemplo. Por exemplo, você vai precisar tirar uma guia de TBI, mas você deve PTU na prefeitura. Você não consegue tirar porque você está com um débito na prefeitura. Exatamente. Coloco o projeto em votação. Consulta o voto do vereador Paulo Danone. Favorável. Consulta o voto da vereadora Dina. Favorável. Consulta o voto do vereador Marquinhos. A favor. Consulta o voto do vereador Sóstenes. Favorável, senhor presidente. O vereador Paulo Adel se ausentou? Foi aquela hora de pedir para sair. Consulta o voto do vereador Sidney. Favorável, senhor presidente. Consulta o voto da vereadora Jordana. Favorável. Consulta o voto do vereador Alexandre. Favorável, senhor presidente. O projeto foi aprovado por unanimidade dos presentes. Sei que tenha mais nada a tratar, e nem inscritos, nem explicação pessoal, e nem pelas lideranças partidárias. Agradeço a presença de todos. Declaro encerrada a sessão às 9h18 e convido a todos a se fazerem presentes na próxima sessão ordinária, que será realizada no dia 8/9/2020, uma vez que segunda-feira é dia 7 de setembro, feriado. Tenham todos uma excelente semana.